está começando aqui pela TV Câmara, canal 16, programa Cena Aberta, iniciando com um virtuose das cordas de violão, Felipe Coelho, que vai nos brindar com a trilha sonora no programa de hoje. Conosco também para falar sobre o primeiro concurso de curtas ambientais e o 9º Clique Ambiental, a diretora de Educação Ambiental da SEMA, Luciane Schiavo. Teremos ainda a agenda cultural e muito mais. E a gente abre o Cena Aberta de hoje com Felipe Coelho. Por favor. Violonista Felipe Coelho, que veio lá de Santa Catarina, de Floripa, passando aí pela cidade para participar do 25º Violões em Concert, um projeto da Academia Pro Música, do meu amigo Ivan Montanha. Prazer em receber o nosso programa, Felipe. Prazer é meu. Vou começar falando, até para te apresentar ao público aqui de Caxias do Sul, você que já, na verdade, já se apresentou, né? Já fez o Violões em Concert. Sim. Mas a gente pegou ele pelo rabicho, né? Que estava indo embora. Não vamos deixar de aproveitar essa grande oportunidade e trazer esse grande músico aqui para o nosso programa Cena Aberta. Cara, fala um pouquinho da tua carreira. Você que já tem 20 anos de carreira, um garoto novo, menino, 33 anos, mas já tem 20 de carreira, com 13 já estava tocando numa banda, então conta um pouquinho dessa tua história de violonista. Bem, eu comecei pela guitarra, né? Na verdade, profissionalmente pela guitarra, mas eu já tocava desde os 6 anos por influência do pai. E aí, aos 13 anos, tinha uma banda, tocava em festinhas, assim. 6 anos você já tocava violão? Bem, comecei a tocar, né? Comecei a brincar com violão sem compromisso, assim, com o pai, né? E aí, com 13, já tinha uma banda, tocava em algumas festas locais, assim, nada muito grande. E aos 15 anos fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e recebi uma bolsa de estudos para ficar lá, para fazer a faculdade, né? Então fiz a faculdade, depois recebi outra bolsa para fazer o mestrado. Aí com 23 eu terminei o mestrado e aí comecei realmente
um trajeto mais profissional mesmo, né? No sentido de música autoral, eu diria, mais artístico, então, vamos dizer. Legal. Porque você já pode ser considerado um profissional se você é remunerado, mesmo não tocando música autoral. Mas eu acho que a diferença entre um artista e um profissional é que o artista faz a música autoral, né? Ele Aí que tu considera o início realmente de uma carreira. Exatamente. Legal. Porque E então eu voltei para o Brasil e aí comecei a compor bastante e acessei as leis de incentivo à cultura, né? Tanto municipal, estadual, em Santa Catarina, Florianópolis, que é de onde eu sou, como também a lei federal. E aí comecei a gravar discos e fazer algumas turnês. Aí fiz o disco Raízes Trançadas em 2007. Esse é o teu primeiro, Raízes Dançadas? É o meu primeiro, em 2007, Aí depois fiz o Catavento em 2009, que foi agraciado pelo Prêmio Funarte do Ministério da Cultura e que por consequência disso fez bastante shows pelo Brasil, mais de 50 shows por teatros brasileiros. Depois fiz o Musa Diversa em 2011, que é um quinteto de jazz, jazz brasileiro, né, uma coisa um pouco mais contemporânea. Em 2013 fiz com orquestra ao vivo o disco Todas as Direções. E esse ano estou preparando o disco 9 Sonhos em 7 Cordas. Esse está no forno. E está no forno, exatamente. Legal. E todos eles sempre apontam para uma direção aberta, assim. Um é o encerramento do outro, um engata no outro, assim, em termos de ritmos e... Não? Não, são bem independentes. São independentes. Sempre foram bem independentes. Mas todos eles com o mesmo direcionamento, né, artístico, que seria, digamos assim, um convite à fusão com outras culturas, né? Muito por consequência de eu ter morado 9 anos fora do Brasil, eu sempre tive muitos amigos de vários países e aí sempre ouvia muita música de vários países. E aí isso, de forma natural, começou a fundir com a música... Te influenciou? E hoje em dia eu ainda ouço bastante coisa, muita música oriental, enfim. E isso vai fazendo parte dessa receita, né? Esse teu caldeirão de ritmos gerou a tua música? Gerou a minha identidade, vamos dizer assim. Hoje eu me sinto até com uma certa dívida com a cultura brasileira, porque eu comecei a estudar o choro, que seria uma representação da música brasileira mais pura, instrumental, digamos. Então tu ouviu muito Pixinguinha? Não, eu estou dizendo, eu tenho uma dívida no sentido de que então não chegou a ouvir muito Pixinguinha. Eu tenho ouvido muito Pixinguinha, mas apenas nos últimos anos, né? A grande parte do meu desenvolvimento musical foi ouvindo de tudo, só que a música brasileira é uma pequena parcela disso, né? Nunca foi uma parcela grande disso. Enquanto que há músicos que eu respeito muito, que eu admiro, que sempre ouviram só música brasileira e fazem uma pesquisa a fundo, né? E isso passa pela música deles, né? E não é o meu caso, né? Mas eu acho que a música é isso, ela permite essa abertura, né? Você não é obrigado a ter um compromisso com uma cultura específica, você é obrigado a ter um compromisso consigo mesmo. Isso sim. Então, no meu caso, por ter tido aí mais ou menos 1/3 da minha vida fora do Brasil, mais ou menos 1/3 da minha música é não brasileira. Natural que seja. Natural que seja. Então, mais ou menos essa é a minha história, né? Legal. Assim continuo, né? Tenho intenção de gravar muitos mais discos e continuar sempre. Legal, cara. Esse é o Felipe Coelho contando um pouco da sua história e em seguida vai falar muito, ou melhor, vai tocar mais e vai falar também, né, sobre a sua trajetória musical aqui no Cena Aberta. Mas antes de a gente ouvir o Felipe, eu estou aqui com a Luciana Schiavo, que é diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, que está lançando aí um pacote de... Dá para dizer que é um pacote, né, Lu? Dá, com certeza. É um conjunto de várias... conjunto de atividades, de atrações bem legais. A SEMA está lançando, já lançou, na verdade, já lançou. E a gente quer, para começar a conversa, Lu, dar uma pincelada nesse pacote de 5 atrações aí que foi lançado recentemente. Então, assim... Oi, né? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui falando das atividades que a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, está promovendo. Aí a gente fez um lançamento, então, no dia 31 de março, e a gente lançou, então, os 5 concursos deste ano de 2015. Então, como tu falaste, a gente tem 2, um que é uma novidade, né? Os curtas ambientais. Então, logo em seguida a gente tem o Clique Ambiental, Olimpíadas Ambientais, Dedo Verde e Calendário Ecológico. Legal, mas na verdade nós estamos no nosso programa, o Cena Aberta é um programa dedicado à cultura. Dentro desse pacote de 5 atrações aí da SEMA, a gente trouxe a Luciana aqui para falar basicamente dos
dois que nos interessam bastante, que é o primeiro Curtas Ambientais de Audiovisual Independente e também o Clique Ambiental, que está já na sua 9ª edição. Vamos começar falando então, Luciane, sobre esse primeiro Curtas Ambientais Audiovisual Independente. Que ideia bacana é essa de vocês, a SEMA, lançar esse concurso, porque já estamos na 9ª edição do Clique Ambiental Fotografia, agora pensaram na questão do audiovisual. Que legal. Como é que foi todo esse processo, a elaboração, a ideia e o projeto? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, enquanto equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a gente já vem há algum tempo pensando nessa proposta de ter um concurso que estivesse voltado para essa questão audiovisual. Então, desde o ano passado, a gente começou a pensar em propostas, em como poderia ser, e esse ano a gente realmente conseguiu colocar no papel e efetivar, então, essa proposta do primeiro Curtas Ambientais Audiovisual Independente. E como é que vai funcionar é para todas, envolve escolas, envolve público em geral, envolve universidades, como é que funciona? Então, na verdade, assim, essa nossa primeira proposta dos curtas ambientais, a gente estipulou, colocou no regramento dele que ele é bem voltado para estudantes, mas estudantes desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, a gente subdividiu em 5 categorias, né, de acordo mais ou menos com a faixa etária dos estudantes, para que eles possam então se inscrever. 5 categorias? 5. Quais são? A gente tem o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, educação de jovens e adultos, ensino médio e ensino superior. Que legal, o EJA também está dentro Com certeza. Que legal, bacana. Com certeza. Legal. Porque a ideia é justamente isso, a gente quer que os jovens, que crianças, adolescentes, adultos, as pessoas se envolvam com essa temática que é o meio ambiente. O meio ambiente. E vai ter, assim, tem um capítulo lá do concurso das regras em que permite um profissional colaborar. Não se escreve profissional, mas um profissional colaborar com... Não, na verdade a gente colocou num regramento que não se deve utilizar esse tipo de recurso. É realmente direcionado para estudantes, né? Legal. Então é uma coisa bem amadora. É isso aí, se não é profissional, não é profissional. É legal. Inicialmente a gente gostaria realmente de que as pessoas mostrassem o que elas estão percebendo do meio ambiente. De uma forma bem espontânea e livre, sem uma orientação técnica, mais profissionalizada. Isso. Legal, muito legal. A gente vai falar mais sobre o primeiro Curtas Ambientais, grande ideia, grande sacada da SEMA aí, audiovisual independente. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, mas... Antes eu quero ouvir mais uma do Felipe Coelho. Felipe, antes de você começar a próxima, a gente tem que apresentar a música que você tocou antes, né? Sim. Que música foi a primeira? Se chama Choro Fantasiado. Choro Fantasiado. Autoria tua? Sim. Choro Fantasiado. Qual é a próxima? Mosaico. Mosaico. Vamos ouvir então?
Muito bem, Felipe Coelho e a música Mosaico. Essa é do último CD que... Não, essa é do CD Musa Diversa, antepenúltimo. Antepenúltimo CD. Você tem como fazer uma comparação, Felipe? Você passou, como disse antes, lá, fez Jazz Studios no Alabama e fez também Jazz Studios na Geórgia, em Atlanta. Você passou um terço da sua vida estudando nos Estados Unidos. Tem como fazer uma comparação? Você que já passou por várias escolas aí no Brasil, fazendo curso, então mostrando seu trabalho, dando palestras. Agora, por exemplo, foi trazido para Caxias do Sul por uma escola de música, Pro Música. Tem como fazer uma comparação, assim, do trabalho que é feito lá, aqui no Brasil, a diferenciação, assim? Sim, completamente. Não preciso falar culturalmente, é óbvio que a escola de lá vai prezar pela cultura deles, né? O curso, todas as escolas, geralmente de música, oferecem um curso erudito, o que é uma linguagem mundial, e oferecem também um curso popular, aí no caso abrangendo a linguagem cultural deles mesmos. Perfeito. Então acho que nesse âmbito não preciso nem elaborar uma tese. Uma diferença, uma comparação. Mas há características bem diferentes no que não diz respeito à cultura musical, mas a cultura profissional eu acho que é muito diferente. Eu acho que uma das maiores diferenças que eu percebi, tendo ficado bastante tempo nos Estados Unidos, só que não foi só estudando, né? Digamos, eu fiz a faculdade, foram 4 anos, o mestrado mais 2, mas tinha feito 1 ano de intercâmbio antes e 2 de trabalho depois. Então, esse 1/3 da vida se justifica através desses anos a mais também além da faculdade, né? Mas voltando à questão, eu percebo que no Brasil, às vezes, existe a cultura de falar alguma coisa e não seguir em frente. Você lida muito com isso na arte. Você conhece uma pessoa e fala, vamos fazer um projeto, vamos fazer um disco junto, vamos fazer um som, aquela coisa, e depois morre. E eu percebo que o que se diz fora do Brasil, se uma pessoa aborda você e fala, vamos fazer um disco junto, se a pessoa falou aquilo, a intenção é muito mais séria. Então, como eu fui para lá muito novinho, né, com 15, e fiquei bastante tempo, eu percebi essa diferença chegando aqui, né? E choque, hein? Foi um choque. Foi um né? choque. Porque eu estava acostumado com lá as pessoas normalmente seguirem a ideia que põe na mesa, né? Então, isso é uma grande diferença. Porém, eu vou botar também uma diferença positiva para o Brasil, para não ficar só falando mal. Sim, legal. Nos Estados Unidos não existe lei de incentivo à cultura. E às vezes, no Brasil, as pessoas reclamam de boca cheia. Falam, sabe, eu quero que o governo pague isso para mim e aquilo mais e tal. Só que a gente já tem leis de incentivo em todos os âmbitos, além dos editais que acontecem. E isso é uma coisa que proporciona muito trabalho, muitas oportunidades para os músicos brasileiros, né? Você poder gravar discos e fazer turnês completamente financiadas pelo governo, né? Por exemplo, quando eu ainda vou para os Estados Unidos bastante, eu fui lá ano passado, estou indo esse ano de novo. E quando eu falo para as pessoas que os meus discos todos foram gravados via leis de incentivo ou editais, eles não acreditam, porque eles são acostumados a pensar que eles têm que guardar muito dinheiro para poder depois pagar um estúdio que sai muito caro, pagar cachê de músico que sai muito caro. E aqui a gente consegue fazer isso, você preenche um projeto. No caso, por exemplo, a lei estadual, não sei como é que é em Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, a lei estadual você não precisa captar, você envia e se ela é aprovada, você recebe o fundo, né? Legal. Claro que é um processo burocrático, cansativo, longo, né? Mas mesmo assim, você, para quem não gosta de lidar com essa parte de captação de recursos, que quase uma profissão por si só, você pode lidar com as leis de incentivo ou com a lei estadual, no caso que não precisa de captação, e você recebe tudo isso. Então, são comparações do mercado e de cultura fora da música, que eu acho que são bastante gritantes, assim, né? São diferenças bem notáveis, né? Não sei se isso mais ou menos responde. E você respondeu sim. Você trabalhou nos Estados Unidos também, chegou a trabalhar? Sim, sim. E essa diferenciação também de trabalho lá, de respeito ao profissional, fala um pouquinho disso. Muito se fala de respeito à música, só que eu acho que isso muitas vezes... O músico tem que se dar o respeito. Exatamente. Eu acho que muitas vezes
Falta É uma fuga de às vezes, o músico, se não investe o tempo que deveria na sua própria carreira, no seu próprio som, às vezes vai tocar alguma coisa e o pessoal começa a conversar ou tal. E eu, pelo menos, pessoalmente falando, eu vejo isso como um desafio. Quando eu vou tocar num café ou um bar, onde as pessoas vão lá de fato para beber cerveja e não para me ouvir, eu não cobro deles isso. E eu acho que essa é uma atitude, não acho que todo mundo deve pensar como eu, mas é uma forma de encarar, uma forma saudável de encarar esse tipo de situação. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você vai tocar num bar, se você toca alguma coisa, qualquer nota, as pessoas vão conversar, as pessoas não querem ouvir, entendeu? E isso eu acho que é o papel do artista, é poder ganhar a pessoa e não forçá-la a ouvir. E essa questão do respeito, claro, existe um pouco mais, principalmente eu acho que na Europa, né? Eles têm muitos festivais, então lá eles têm essa educação de fazer silêncio quando toca, só que isso é quase que um facilitador para o músico, né? É uma covardia você tocar para uma plateia que é educada a ficar em silêncio, né? Não dá pra fazer esse comparativo. São plateias diferentes. São plateias diferentes, mas eu acho que é mais digno mesmo você tocar para uma plateia que está ali à vontade, e cabe a você ganhá-lo ou não. Eu queria fazer também um pequeno comentário sobre a minha situação no momento presente, agora mesmo. Eu não estou muito satisfeito. 80% das vezes que eu toco, eu já não sou satisfeito com aquilo que eu ouço. Mas agora eu estou num caso sério, porque eu venho tocando praticamente todos os dias, desde quinta-feira. Eu fiz um show em Porto Alegre, depois 2 dias no Tablado da Luz. Vim pra cá, fiz o show aqui. E tô aqui agora de manhã tocando, toquei ontem à noite. E o meu dedo, ele tem 2 cortes, que muitas vezes eles abrem quando eu toco muito intensamente. E ontem, no meio do show, esse corte abriu. E eu continuei o show assim, com dor, e fiz mais umas 3 músicas e parei. Aí, como estava marcado aqui o encontro, eu botei um Super Bonder agora de manhã e vim na cara e na coragem. Botou um Super Bonder pra... Eu tô sofrendo pra caramba aqui e errei várias vezes ali, me sinto mal, peço desculpas ao pessoal que tá assistindo. Mas eu aproveito também para dizer que quem quiser me ouvir sem um corte no dedo, eu tenho um website, philipefc, .com, que tem vários vídeos, DVDs e tudo, e eu tô lá tocando com as melhores condições. Sem corte do dedo. Então agora eu tô aqui mais para cumprir a minha palavra de comparecer aqui. Mas legal, mas tá difícil, bacana. Tá mas difícil. Tá bacana. A gente não percebeu, só para te dizer, tá? A gente não percebeu. Eu acho que percebeu. Não percebemos. Ou meu ouvido tá muito desafinado, não percebemos. Mas a gente vai ouvir mais, apesar do corte do Felipe, a gente vai ouvir mais a música dele em seguida. Eu quero voltar para a Luciane Schiavo, que é a diretora de Educação Ambiental da SEMA, e voltar a falar sobre os curtas. Foram divididos em 5 categorias. 5 categorias. E como é que está o processo? Tem um edital lá para as pessoas acessarem? Como é que funciona? Então, antes de mais nada, eu acho que a gente não pode deixar de falar que o tema do concurso Curtas Ambientais é Caxias Mais Verde, Juntos pelo Meio Ambiente. E, na verdade, a proposta, enquanto secretaria, é um tema que a gente vai desenvolver durante todo o ano de 2015 em todas as nossas atividades. Então, esse mesmo tema, Caxias Mais Verde, Juntos pelo Meio Ambiente, ele faz parte ele é o tema de todas as nossas atividades desse ano. Em relação a regulamento, fichas de inscrições, tudo está disponível na página da SEMA, na página da Prefeitura Municipal. Isso Legal. Aí. Então, não sei. É só acessar a página da Prefeitura Isso. Municipal e direto na Quer Secretaria. o endereço? E direto tem endereço aí? Sim. Por favor. www.caxias.rs.gov.br/meio_ambiente. Tá dado o recado aí, então, para acessar todas as informações sobre o primeiro Curtas Ambientais Audiovisual Independente. Esse tem limite de idade ou é... Não, na verdade acaba tendo um certo... limite de idade por causa das categorias. Das categorias. Mas, na verdade, o estudante que for de um ensino superior, que estiver cursando um curso em uma instituição de ensino superior, não vai ter limite de idade. E como é que vai funcionar, na verdade, o número de inscrições numa universidade, então, por exemplo? O que a gente colocou no regulamento, Luiz Cláudio, é que para as pessoas interessadas, então, a escola pode escrever um vídeo por categoria. Né? Porque, por exemplo, dentro da escola de ensino fundamental, ela pode ter os anos iniciais, finais e EJA. E algumas escolas ainda podem ter um ensino médio. Então, a escola vai poder estar escrevendo
um vídeo por categoria. No caso do ensino superior, a gente está limitando que a instituição pode inscrever um vídeo por curso. Então, enquanto organização da instituição de ensino, é ela que vai ter que regrar de que forma ela vai escolher esse vídeo. O curso de jornalismo tem 3 vídeos para apresentar e eles é que vão ter que decidir que qual vídeo deles que vai Ok. ser apresentado no concurso. E um outro regramento que eu acho que é bem importante, que é que o vídeo, ele tem um tempo determinado de duração, que Qual é é o de tempo? 1 a 3 minutos, tá? E que também ele tem que estar bem voltado para o tema Sim, tema meio ambiente. do projeto, e que não pode ser usar, então, né, se utilizar de um recurso mais profissional. Tem que ser inédito. Tem que ser inédito, né? Não pode ter ganhado nenhum outro concurso. Pode ter orientação do professor? Provavelmente sim, até porque enquanto equipe, de que forma que vai acontecer a inscrição propriamente dita? A escola responsável vai ter que ter um professor e a inscrição se dará efetivada no momento que o professor responsável ou o diretor da escola fizer a entrega desse material na Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, o que vai compor a equipe? O responsável pela instituição de ensino, então, que pode ser o reitor, o diretor de escola, o professor responsável pela equipe e a equipe que montou o vídeo, que pode ser de 1 até 5 alunos. Perfeito. Que até as inscrições, no caso do primeiro Curtas Ambientais Audiovisual Independente, elas encerram quando, Luciane? Dia 24 de junho. 24 de junho, tem tempo para produzir esse vídeo. Mas eu vou dizer, ó, não é fácil produzir um vídeo. Ó. Não. Falando de cadeira aqui, ó. Não é fácil produzir um vídeo de 3 minutos. Não pensa que é ligar a câmera e sair filmando qualquer coisa. Depois para editar é complicado. Então, já começa a pensar nesse vídeo agora, né? E já vale salientar também que aí o lançamento dos vídeos premiados vai acontecer no Cine do Henrique Ordovás. Que bacana, tá aí. Então todo uma mundo parceria também. com o Ordovás. Isso aí. E que tipo de premiação? Então, assim, a gente tem a premiação, a instituição de ensino vai receber uma premiação, o professor responsável e os integrantes da equipe. Então, inicialmente, a gente colocou que é um celular smartphone para o componente da equipe, para o professor, e uma câmera semiprofissional para a instituição de ensino. Que uma legal. Máquina filmadora. Que bacana, legal, bela Né? iniciativa. Tá aí então, primeiro Curtas Ambientais Audiovisual Independente. Não esqueçam, as inscrições encerram no dia, por favor. 24 de junho. Tá aí, 24 de junho. E 24 de julho, o lançamento dos vídeos premiados. Legal. A gente vai ouvir mais música aqui no Cena Aberta com o Felipe Coelho. Felipe, qual é a próxima que você tentando, Felipe, ali a gente vai dar um take na mão dele, que ele está tentando colar o dedo dele com um bonder, né? Que está um corte bem bacana. Legal o profissionalismo dele, né? Combinou com a gente, combinou aqui com o pessoal do programa de vir e realmente o corte é bem considerável. E ele não fugiu da raia, ele veio com o dedo cortado para fazer a sua apresentação. Obrigado Nada. por nos atender, Felipe, mesmo prejudicado. Qual é a próxima que tu vai, com o dedo prejudicado, tocar para nós? Eu vou fazer uma música chamada Solear por Buleria, que é na verdade Desculpa, o nome de um não ouvi, ritmo. perdão. Qual é o nome? Solear por Buleria. Essa música é tua própria? Sim. Vamos ouvir então. Valeu.
Então, esse o Felipe Coelho. Felipe, qual foi mesmo essa que você tocou? Soleá por Buleria. E você, a gente falava antes sobre públicos lá nos Estados Unidos, onde você morou, aqui no Brasil. A gente precisa, na sua opinião, a gente precisa formar ainda públicos específicos? Temos que passar por esse processo de formação de público para música instrumental no Brasil? Como é que você pensa sobre isso? Complicada essa questão, Complicada essa questão? Sim, eu acho que a resposta é sim, só que isso tem que vir, é uma educação, né? Na qual se investe. Eu acho que a arte, a cena artística de qualquer lugar, ela é sempre o reflexo daquilo que acontece e muito da educação, né? A educação é a base do comportamento das pessoas. Então, por exemplo, um pequeno aspecto que tem uma ligação direta com isso é a influência, por exemplo, digamos, da Rede Globo. Você tem um canal aí que é muito assistido, graças a Deus, desculpe a minha opinião, mas graças a Deus a audiência vem caindo. Mas, por exemplo, o que eles põem numa novela incide direta influência no comportamento do público. E você percebe que de uns tempos para cá, você tem ouvido cada vez mais uma música mais simples. Não que haja um preconceito, mas estilos mais simples que são postos na Rede Globo. Antigamente você até tinha coisas, canções canções autorais de artistas brasileiros com letras bacanas, mais representativos de uma cultura mais profunda, né? E hoje em dia é uma cultura muito mais comercial. Eu acho que inclusive provavelmente o motivo que isso acontece na Rede Globo é uma indústria, né? Então se você tem aí duplas sertanejas e axé e enfim, funk, e isso gera uma renda grande porque é o que o povo sem educação, sem talvez oportunidade de conhecer outras coisas, começa a consumir. Então eles geram uma grana maior e aí eles reinvestem e pagam a Rede Globo para pôr aquilo ali e por consequência isso vai se multiplicando. Então tu tem hoje uma massa muito grande, uma massa violenta de gente que consome só isso. Eu não quero falar de um ângulo preconceituoso, porque música é música e vale tudo. Só que talvez se as pessoas tivessem, assim como o costume de ler, por exemplo, ou de estudar, ou de se interessar por coisas além do que o rádio te empurra. A mídia te empurra. E isso isso é uma atitude que vem da educação, né? De você não só aceitar aquilo que a mídia de massa te empurra, mas você buscar por interesse próprio outras coisas. O que de mais há, né? O que há além disso, Aí né? passa pela educação, né? Você estimular a pessoa Exatamente. a ir buscar uma música instrumental e não só aquela de consumo de massa. Mas não precisa ser instrumental. Eu acho que ou outras músicas que sejam... Existem muitas músicas muito boas. Uma mensagem bacana, sim. vamos dizer assim. Então eu acho que, resumidamente, eu não tinha nem pensado na tua pergunta especificamente, mas eu acho que a base disso é a educação. Eu acho que, e aí não é nem para música, não é a formação de o que pode fazer para a música melhorar, né? Não, eu acho que para tudo melhorar, o governo tem que investir na educação e vai tudo melhorar. Tá certo, tá certo. A gente vai falar mais sobre a questão ambiental com a Luciane, mas antes a gente tem a agenda cultural da semana. Acompanhe. Dia 30 de abril teremos o show de um dos principais nomes do rap nacional. O DJ Han tocará no Deck Bar a partir das 22 horas. Sua apresentação terá um repertório de músicas de hip hop e black music.
E no dia 8 de maio haverá uma apresentação do espetáculo Universo Cazul. Criado pelo ex-membro do Cirque du Soleil, Marcos Cazul, o espetáculo abordará o universo circense e acontecerá no Centro de Eventos da Festa da Uva a partir das 21 horas. Também no dia 8 de maio, a banda Estado das Coisas tocará no Ux Teatro a partir das 20 horas e 30 minutos. O grupo de rock gaúcho contará com alguns clássicos do seu repertório, como por exemplo Amigo Punk, da Graha Forrea, e Os Homens de Preto, do grupo Caverá. Muito bem, você acompanhou aí a Agenda Cultural, programe-se. E olha só, em comemoração ao Dia do Índio, que ocorreu na semana passada, a Secretaria de Cultura de Caxias promoveu um evento bem bacana para discutir esse tema lá na Estação Ferra. E o repórter Mário Ducati foi lá e acompanhou tudo. E agora você confere. O jornalista e produtor cultural Duclerc João da Silva esteve em Caxias do Sul para mostrar a cultura da etnia Matipu e a história de Jacuí Calapalo, uma descendente da mesma tribo que hoje vive em Uruguaiana. Jacuí Calapalo foi a primeira indígena a casar com um homem branco no Brasil. Em 1952, dia 29 de novembro de 1952, Jacuí Calapalo casou-se com Aires Câmara Cunha, sertanista, gaúcho de Uruguaiana. Pense bem que em 1952, a comunidade indígena autorizar a filha de um cacique a casar com um homem branco. O casamento levou 10 mil pessoas para a Igreja da Candelária no Rio de Janeiro, 500 jornalistas do mundo todo fazendo a cobertura. Por infelicidade do destino, um ano depois, em 10 de agosto de 1953, a índia Jacuí Calapalo, ao dar à luz a sua primeira filha do casamento com Aires, não resistiu e faleceu no parto. A filha, porém, sobreviveu. E foi trazida então pelo pai, o Aires, para residir no Rio Grande do Sul. Com 15 dias, depois de ele ter passado pelo ritual de viuvez, depois de ele receber o consentimento da comunidade Calapalo, ele trouxe a filha para o Rio Grande do Sul e ela vive aqui até hoje. Com uma boa história nas mãos, ele criou um projeto para levar Calapalo até a tribo de suas origens. Depois de 61 anos, vivendo em centros urbanos do país, ela visitou pela primeira vez a terra de seus antepassados. Dessa iniciativa surgiu a Expedição Xingu. Então, no dia 25 de março, partimos em expedição desde Uruguaiana até o Xingu. Percorremos uma boa parte dos caminhos que o pai dela percorria lá na década de 30 do século passado. Passamos pelo Mato Grosso, passamos pelo Mato Grosso do Sul, por Goiás, por Paraná, Santa Catarina, uma parte do São Paulo, fazendo então não só o resgate, mas o reconhecimento e o registro dessa parte tão importante da história do Brasil. Além de contar a história de Jacuí Calapalo, o objetivo dessas palestras é percorrer cidades do Rio Grande do Sul para criar um paralelo e resgatar a história de povos indígenas que viveram por aqui, além, é claro, de promover a igualdade. Indígenas de Matipu estão em Caxias do Sul e, na sequência, irão para Bom Jesus e irão para São José dos Ausentes, divulgando a cultura do Xingu, divulgando a cultura Matipu, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo como ação indigenista a existência dos índios caigangues e caáguas aqui no Rio Grande do Sul. De Caxias do Sul, Duclerc ainda passará por outras cidades gaúchas, mostrando a cultura indígena e sempre promovendo a igualdade. Mário Ducati, para o Cena Aberta. Muito legal e a matéria do Mário Ducati falando aí sobre essa expedição Xingu que está percorrendo todo o Brasil. Agora nós voltamos a falar sobre meio ambiente com a diretora de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Luciane Schiavo, que agora fala sobre o 9º Clique Ambiental. Luciane, 9º Clique Ambiental, 9ª edição, troço bem legal. E vou te dizer que a cada ano a gente se surpreende mais, porque esse concurso de fotografias, eu acho que as pessoas acabam se envolvendo, porque hoje em dia está uma coisa tão prática de se fazer. Fazer foto, né? E as pessoas querem fazer e estão fazendo a todos os momentos. Então, a cada ano a gente se surpreende mais com o número de participantes e com a qualidade das fotografias que a gente recebe. Que esteve, por sinal, os vencedores do ano passado, passou por uma exposição aqui neste Poder Legislativo, bem legal e bastante visitado. Foram muito bonitas as fotos do ano passado. E esse ano, alguma mudança nas regras? Então, assim, em relação ao clique ambiental, a mudança que a gente previu para esse ano no regulamento é em relação a uma divisão. A gente fez uma categoria a mais. Modalidades continuam as mesmas? As modalidades a gente mantém. São três, quais são? São 3. Então, é modalidade paisagem artificial, paisagem natural e imagem roubada. E nos anos anteriores no regulamento do clique ambiental, a gente previa então que qualquer pessoa
poderia se inscrever, só escolhia a modalidade e inscrevia suas fotos. Para esse ano de 2015, na verdade, dentro de cada modalidade, a pessoa vai ter que optar pela categoria 1, que é direcionada a estudantes, ou seja, é a categoria escola, e a categoria 2, livre. Então, profissionais, amadores... Na livre, profissionais podem participar? Pode, Legal. né? É livre, na verdade. Vai estar concorrendo com todo mundo. Perfeito. Né? E a escola, então, é direcionada literalmente aos estudantes das escolas de Caxias do Sul. Então, essas duas modalidades, vocês tiveram que criar, não, modalidades não, categorias. As 3 modalidades continuam as mesmas. Paisagem artificial, natural e imagem roubada. Divisão de categoria foi porque... O que a gente percebeu alguém foi em relação... premiado mais uma vez? Na verdade, assim, a premiação, mais de uma vez, a gente botou um regramento no regulamento. Em relação às categorias criadas, foi que a gente analisou e avaliou os resultados que a gente estava obtendo nos últimos anos, e a gente percebeu que a criança, o estudante da escola, estava concorrendo com uma pessoa que tinha recursos melhores, mais tempo, mais técnica, Perfeito. e a gente não achou que estava sendo um resultado justo. Então, a criação das categorias dentro das modalidades se devem a isso. Então, as escolas que quiserem fazer um trabalho com seus alunos e inscrever eles, vai estar concorrendo apenas com outras escolas, com outros estudantes. Agora, na categoria livre, então, vai ficar a critério do participante escolher. E em relação à premiação em mais de uma modalidade, a gente tem no regulamento, então, para esse ano, a equipe organizadora da Secretaria observou também que acontecia, um dos regramentos era, você pode se inscrever com quantas fotografias você quiser, independente da modalidade. E para este ano de 2015, no regulamento está bem claro, você pode se inscrever sim, com quantas fotografias você quiser, mas você precisa optar por uma modalidade e uma categoria. Perfeito. E tem tema específico? Sim, Caxias Mais Verde, Juntos pelo Meio Ambiente. Também é o mesmo tema do primeiro Então, Luiz Cláudio, como eu estava te falando, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, quando a gente, tanto comissão, secretaria como toda, a gente senta para estar pensando nas atividades que vão acontecer durante aquele ano, a gente escolhe um tema que vai ser o tema de trabalho para todas as nossas atividades. Independente do clique ou do curtas ambientais, a questão fundamental é estimular a reflexão de ter consciência com relação ao meio ambiente. É sensibilizar as pessoas. A gente quer ter a cidadania cada vez mais aflorada, as pessoas percebendo a sua responsabilidade em relação às questões ambientais. Então, o foco de todos os nossos concursos é isso, é essa sensibilização em relação às pessoas. Conscientizar, de ter uma mentalidade mais verde, seria isso? Isso aí, mais verde. Então, para esse ano, como eu estava te falando, todas as nossas atividades está focada no Caxias Mais Verde, Juntos pelo Meio Ambiente. É a nossa responsabilidade, não é só a minha nem só a sua. Verdade. É a nossa Todos responsabilidade. Precisamos estar juntos lutando por uma Caxias Mais Verde. Legal, tá dado o recado da Luciane Schiavo, que é diretora de Educação Ambiental da SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Luciane, até que as inscrições do nono clique encerram quando? Em 21 de julho. Bom, uma é em junho e a outra é em julho. Legal. A gente tem um calendário, então, na verdade, que as inscrições encerram mais ou menos 30 dias antes da data de premiação ou lançamento do determinado concurso. Então, a gente vai ter mais ou menos um concurso por mês aí a partir do segundo semestre.
Para finalizar, nos dois casos, especialistas para avaliar as fotografias. Isso vai ter uma comissão que vai... Com certeza. Claro que vai ter a comissão, óbvio, alguém da SEMA, que entende de meio ambiente. Até pela questão ambiental. Claro, pela questão ambiental. Mas profissionais também vão estar nessa comissão para avaliar nos dois casos, no audiovisual e no clipe. Até assim a gente não divulga nomes, quem são as pessoas, até para não sofrer impressão. Isso, para não ter uma preservação da sua... Tá certo, mas vai ter uma comissão especial para isso. Legal. A gente tem uma comissão, e aí pós avaliação, aí sim a gente divulga quem foram os integrantes do júri técnico, no caso dos curtas ambientais, e a comissão julgadora no caso do clique ambiental. Então se ligue, o 9º Clique Ambiental encerra dia 21 de julho as inscrições. E eu vou pedir para a Luciane Schiavo repetir o site, por favor. www.caxias.rs.gov.br/meio_ambiente. Está lá, tudo lá, como funcionam os regramentos para você participar. Pode falar? E se ainda existirem dúvidas, vocês ainda podem entrar em contato conosco pelo telefone 3901-1445, ramal 211 e 212, Diretoria de Educação Ambiental. Muito bem, Luciane Schiavo, obrigado pela sua participação aqui no programa Cena Aberta. Sucesso nos projetos da Secretaria do Meio Ambiente. Você sabe que é um grande prazer estar aqui e um prazer maior ainda estar falando dos nossos projetos, estar fazendo essa divulgação e desde já, pessoal, estamos contando com vocês. Tá certo. Luciane Schiavo, da Secretaria do Meio Ambiente, obrigado pela participação. A gente encerra o programa de hoje com o Felipe Coelho. Felipe, obrigado por ter participado do programa. Agradecemos também ao Ivan Montanha, que todo ano traz o Violões in Concert, 25ª edição. O Felipe participou. Gostou do público de Caxias do Sul? Sim, Felipe? adorei. Público super carinhoso, atento, sem dúvida. Foi legal? Foi muito. Legal, obrigado por ter vindo prejudicado com o dedo e a gente, uma palhinha final para encerrar o programa com o Felipe Coelho. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui na TV Câmara, canal 16 e até o nosso próximo encontro.